Olá, seja bem-vindo ao capítulo 3 desse livro que nós estamos estudando juntas, que se chama Virtuosa, de Nancy Wilson. Eu vou deixar esse livro na descrição aqui do vídeo para vocês procurarem. Quem quiser pode estar adquirindo, porque ele é maravilhoso, até para a gente retornar nele quando a gente quiser. Então, vai ficar a dica para você, tá? Eu quero retomar alguns conceitos, porque a gente vai entrar no terceiro capítulo, então vamos relembrar o que é virtude, né? A virtude tem a ver com o comportamento ético. Minha gatinha tá entrando, gente, então vida que segue. Tem a ver com comportamento ético e se relacionar ao caráter, tá? Então isso é virtude, tá bom? Uma mulher de virtudes, ela possui influência e autoridade moral ao redor de todos os que o cercam. Então, os ambientes que ela está inserida, ela tem influência. E eu quero relembrar com vocês a questão da diligência, tá? A diligência, ela está relacionada a um trabalho constante e fiel. Então, eu trabalho duro, com cautela, eu me empenho naquilo que eu faço, eu tenho constância, eu tenho cuidado, eu não apenas me empolgo no começo, mas eu persevero, né? E eu tô dando risada porque não sei se é só comigo, mas tem vezes que eu me empolgo, começo, inicio, e quando eu vejo no meio do caminho eu já tô desanimada, eu já desisti. Então, ser diligente é ser constante, tá bom? E nós vamos ao capítulo 3. O capítulo 3 vai ser sobre a alegria. Vamos lá? Eu vou olhar para cá, tá bom? O meu livro não é o livro físico, eu prefiro o livro físico, mas eu não tenho da Virtuosa, então eu tô lendo pelo computador, por isso que eu não vou estar olhando para vocês diretamente agora. A mulher alegre, contente e feliz, uma pessoa agradável de ter por perto. Considerando a alegria, devemos lembrar que essa não é uma disposição naturalmente alegre, mas ao invés disso é o escolher ser uma mulher alegre mesmo sem estar com esse espírito. É de fato um desafio, né? Mesmo quando eu não estou alegre, eu ter um espírito alegre, independente da circunstância. Todas gostam de estar perto das pessoas alegres e não das tristes. Embora Bisonho seja uma personagem agradável em Ursinho Pooh, o autor zomba de sua predisposição tristonha. O Tigrão é uma forma exacerbada de uma alma alegre. Desejamos atingir o ponto de equilíbrio, não chegando a um e nem a outro dos dois extremos, né? Então, Bisonho é super triste, né? Aquele que tudo, é difícil. E o Tigrão é acelerado, né? De alegria, de exacerbação. Então, que sejamos aqueles equilibrados, com o espírito alegre, sem nem exagerar e nem triste demais. Alegrar-se pelo meu time quer dizer que o estou encorajando com entusiasmo. Dizemos alegria, irmã, a uma irmã que estava cabisbaixa, né? Tristonha. Descrevemos aquela mulher animada como alguém alegre, cheia de alegria. Então, pense em alguém cheio de alegria que está perto de você. Você fala, nossa, ela está sempre animada, ela está sempre entusiasmada. A fonte da alegria é Deus. Nossa alegria última é Deus, obviamente. Algumas pessoas são alegres por natureza, mas para a alegria ser consistente, com profunda felicidade, é necessário ser feliz em Deus. Ela a capacita a ser feliz. Ele, que é Deus, né? Ele a capacita a ser feliz. Então você, mulher cristã, deve glorificá-lo sendo feliz. A alegria é que deve caracterizar nossa vida. Não devemos ficar felizes só de tempos em tempos, mas longe disso, precisamos de uma felicidade de fato consistente. A mulher cristã tem o dever de ser feliz. Uau! O dever. Nosso dever é ser feliz. Olha os versículos abaixo. A felicidade é o resultado de ter os nossos pecados perdoados. O resultado de ser feita filha de Deus. Não temos desculpa. Alegrar-se é manifestar essa felicidade. Então, olha o que a autora fala aqui, que para a gente resumir um espírito constantemente alegre, a gente deve se recordar de duas coisas. Que a nossa alegria deve ser resultado de termos os nossos pecados perdoados e de sermos filhas de Deus. Se a gente tiver esse alvo, essas coisas na nossa mente, a gente não vai deixar a tristeza nos abater. Vamos lá.
Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Isso está em Salmo 144, 15b. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Salmo 146, 5. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mateus 9, 2. Então, aqui, uma das passagens, aliás, todas elas dizem respeito a isso, a esse perdão que a gente recebeu, né? E sermos feitos filhos de Deus. Real, né? Já apareceu o gato, já tocou o telefone, mas é isso, tá bom? Vamos seguir. Então, agora a gente vai falar de como e quando ter alegria. Primeiro, doando. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Está escrito isso em 2 Coríntios 9, 7. Quando damos a alguém uma carona, algo para beber, uma palavra de encorajamento, dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda, devemos dar com alegria. Nosso ato de doar não é aprazível a Deus se feito sem interesse de coração ou com espírito rabugento. Quando nos propomos a dar com alegria, somos abençoadas por Deus. E quando eu li isso, eu lembrei muito de quando a gente tá em casa com os nossos, ou mesmo quando tá fora, né? A gente faz algo e a gente às vezes faz porque não quer que incomode, ou porque a gente tem que fazer, e a gente fala, ai, vou fazer isso logo e vou dar. Ai, vou falar com essas crianças, vou falar com meu marido, mas não é com alegria. E eu digo que eu passei muitas vezes por isso. E a gente tem que dar com alegria, né? Fazer aquilo com alegria, porque Deus nos fez filhas que foram tiradas, né, do anonimato, que podem ter o privilégio de filhas, que podem ter a bênção, o cuidado de um pai que é constante, que é amoroso, que ouve as nossas orações, que cuida de nós. E porque a gente tem os pecados perdoados e às vezes a gente se esquece disso. Então, primeiro passo para ter alegria, doando com um coração inteiramente do Senhor, tá bom? Segunda maneira da gente agir com alegria, né? Demonstrar alegria e ter alegria, com cântico de júbilo. Está alguém alegre? Cante louvores. Isso está lá em Tiago 5,13b. Cantar é uma expressão de alegria, seja na igreja, seja em casa, seja no carro, seja na escola, até mesmo no chuveiro. Quanto tempo faz que você não canta? E se você canta, é isso mesmo. Cante, louve ao Senhor, alegre as pessoas ao seu redor, isso que vai fazer diferença. Terceiro é demonstrando misericórdia. Quem exerce misericórdia, que seja com alegria. Está lá em Romanos 12, 8. Demonstrar misericórdia é ter consideração para com o próximo. Filhos, idosos, estranhos, solteiros, o vendedor da esquina. Então, é demonstrar misericórdia. Provérbios 14, 21 diz: O que despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Boas obras de todos os tipos são atos de misericórdia. O resultado delas é felicidade. Deus nos concede bênçãos quando somos gentis para com os demais. 4. Temendo ao Senhor e andando com Ele. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso está em Salmo 128, versículo 1. Significa que não devemos temer nossos inimigos, mas ao contrário, temer a Deus, que é aquele que nos liberta. Thomas Watson, o grande pregador puritano, disse: a fé retém o coração alegre e o medo o mantém sisudo. Caminhemos honestamente perante o Senhor, e então seremos mulheres felizes. Temer ao Senhor é adorá-lo. A ceia do Senhor nos fortalece, reaviva e renova. Então, tudo isso para falar que se a gente teme ao Senhor e anda com Ele, a gente vai ter alegria. Porque cada vez que a nossa fé é fortalecida, mais a gente tem no nosso coração o cuidado de Deus, a provisão, essa relação de filhas que nós temos com Ele, né? Devemos permanecer orando com perseverança, como diz em Romanos 12, 12. Ao tratar da oração, Watson declara: ela é a chave que abre os tesouros das misericórdias de Deus. A oração mantém o coração aberto para Deus e fechado para o pecado. 5.
trabalhando e comendo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, como diz em Salmo 128:2. Quando se anda no temor do Senhor, tudo é feito para Ele. Comer o fruto do nosso trabalho é descrever os benefícios que recebemos do serviço honesto. E então, quando sentamos e servimos a torta que fizemos, o que estamos fazendo é apreciar o fruto do nosso trabalho. Então, quantas vezes a gente prepara as coisas para o nosso marido, para os nossos filhos, e a gente não aprecia aquele momento com alegria? A gente não senta para se beneficiar daquele momento. Então, tenha desfrute, né? Lógico que se você servir os seus, sirva com alegria também. Quantas vezes a gente serve e fala, ai, eu sempre sou a última a comer. Muitas vezes eu sempre sou tentada a falar, ai, tô preparando aqui, você é a última a comer. Mas eu tô preparando para os meus. Em determinada época da minha vida, quando eu tive o meu segundo filho, eu fui parar na UTI. E nesse momento, um médico amigo, ele veio e falou assim, Evê, esse momento não é para a morte. Eu quero que você saiba que Deus me mostrou que não é para a morte. Porque eu fui parar na UTI, né? E eu tava bem receosa. Eu tinha acabado de ter neném, eu tinha a minha mais velha e tal. E ele falou, mas Deus mostrou para mim que é para você aprender. E você precisa descobrir o que você precisa aprender. Fala com ele esses dias, porque ele deu esses dias para você pensar e para você aprender o que ele tem para te ensinar. E por que eu tô falando disso, né? Nessa hora da torta, do servir? Porque quando eu estava na UTI, eu comecei a pensar nas coisas simples, nas coisas diárias, nas coisas rotineiras. Que a gente chama de bênçãos comuns, mas a gente esquece que é bênção, né? Poder dar um banho no filho, poder fazer comida para o marido, poder ajudar na tarefa. E quantas vezes eu não fiz isso com alegria? Quantas vezes eu fiz isso achando que realmente era eu tenho que fazer. Eu sempre tomo banho por último. Eu me vitimizava bastante e ainda incorro nesse pecado muitas vezes. Mas hoje eu vejo que foi o trabalhar de Deus para me mostrar que eu poderia vivenciar sem estar naquilo. Só que era muito pior. Então, estar na UTI era muito pior do que poder estar em casa servindo os meus, tá? Vamos fazer com alegria e desfrutar desse trabalho, tá bom? Vamos lá. Então, quando sentamos e servimos a torta que fizemos, o que estamos fazendo é apreciar o fruto do nosso trabalho. Isso faz de nós mulheres alegres e agradecidas. Devemos servir ao Senhor não sendo remissas, mas sendo fervorosas de espírito, como diz em Romanos 12:11. Enquanto trabalhamos perante o Senhor, somos abençoadas com a alegria nele. Ficamos satisfeitas. Sendo hospitaleiras é o ponto 6. Devemos ser mutuamente hospitaleiras e sem murmuração, como diz em 1 Pedro 4:9. Então, nada de ficar reclamando, né? Mas acolher com alegria. A hospitalidade diz respeito às amizades e ao ato de receber pessoas em sua casa. A indisposição é contrária à ética da verdadeira hospitalidade. O coração aberto abre as portas do lar com alegria. O coração entristecido não a consegue oferecer genuinamente. Jamais reclamemos de receber pessoas em nosso lar. E nunca desencorajemos a hospitalidade dos outros. A gente está nesse momento, em outubro de 2020, então a gente está no momento de pandemia, a gente não está recebendo as pessoas praticamente, né? Mas eu quero que você pense que mesmo nesse momento, se você tiver a oportunidade de estar ali num lugar aberto, na garagem da sua casa, ou mesmo que você receba aí sua mãe, alguém, que seja com alegria, porque às vezes a gente vê alguém chegando em casa e fala, ai, chegou, sabe? Que seja com alegria. Jamais reclamemos, então, de receber pessoas em nosso lar. O que talvez pareça motivado pela compaixão pode ser mais pedra de tropeço do que imagina. Gente na sua casa de novo? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Nossa, você não cansa de receber gente em casa? Então, seja hospitaleira. 7. Encontrando sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, como diz em Provérbios 3:13. A sabedoria é encontrada quando a procuramos diligentemente. Isso significa dar atenção à palavra pregada e quer dizer buscar instrução, orientação e conselho da palavra de Deus.
A mulher que deseja ser feliz deve levar a sério a busca por sabedoria. Deus promete felicidade àquelas a quem encontrarem. Então, buscar sabedoria diz respeito a encontrar felicidade. 8. Atentando-se à palavra e confiando no Senhor. O que atenta para o ensino acho bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Significa que não devemos apenas ouvir a sabedoria e aprender dela, mas também a praticar. Isso é muito importante, uma vez que apenas ouvir a palavra não é suficiente. Devemos ser praticantes e não apenas ouvintes. Portanto, tendo aprendido algo, coloque em prática, como diz em Tiago 1:22. De outra maneira, você perderá o território uma vez conquistado. Perceba que somos mulheres felizes quando confiamos no Senhor. Mas, se divagamos, ficamos preocupadas ou egoístas, perdemos nossa alegria. Guardando a lei é o 9º e último. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, como diz em Provérbios 29:18. Que bênção é ter a lei de Deus escrita em nossos corações e ter um coração regenerado que deseja obedecer a Deus. Somos felizes ao obedecer-lhe. Parece simples, porque na verdade é, sim, simples. Às vezes pode ser difícil obedecer, mas não é impossível. Deus prometeu dar-nos o seu Espírito, pelos meios de quem somos capacitados a fazer o que é certo. Então, EV é fácil? Não é fácil, mas é simples. Porque Deus nos deu o Espírito Santo para sermos capacitadas para fazer o que é certo. Não acabou o capítulo, mas já deu 16 minutos. E no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Espero que você viva com alegria, com diligência e busque cada vez mais virtudes. Um beijo e até mais. Dúvidas e perguntas vocês podem deixar aqui também, tá bom? Comentários, se vocês quiserem deixar sugestões, fiquem à vontade também, tá bom? Um beijo!